Olá! Na aula passada falamos de promoção de comunicação na internet. Foi uma aula mais geral, mais estratégica. Nessa aula nós vamos abordar pontos mais práticos, mais hands-on. Essa aula é na verdade um guia de como escrever um texto para o seu site. Vai servir também um pouquinho para a rede social, mas é especificamente para sites. Ao invés de uma apostila como ocorre nas outras aulas, nessas aulas vocês têm um worksheet, um guia. O ideal seria você usar este guia toda vez que você for escrever um texto para o seu site. Como vocês percebem, nosso worksheet ele começa definindo uma persona. O que é uma persona no sentido do marketing? Persona é uma representação do seu paciente ideal, do seu público-alvo. No caso de escrever um artigo para o seu site, persona é o leitor para quem você está escrevendo aquele artigo. É fundamental caracterizar a persona de maneira mais completa possível. Nome, idade, estado civil, tem ou não tem filho, trabalha com o quê, quais são seus interesses, como acessa a internet. Todas essas informações são interessantes para que eu comece a definir como será o meu texto. Eu começo a pensar no texto que será escrito definindo quem eu quero que leia o texto, meu público-alvo. Vamos dar um exemplo. Eu pretendo escrever sobre câncer de mama. Quem vai ser minha persona? Persona é uma palavra do latim, derivada do grego prosopon, que significa máscara. Pros significa em frente e opon significa rosto. Definir a persona é justamente colocar um rosto no seu leitor. Nossa persona, nesse tema de câncer de mama, é a Renata. Ela tem 43 anos, Renata é casada, ela tem um filho, Renata é advogada, ela trabalha num grande escritório e mora em São Paulo. E a Renata acabou de descobrir que tem câncer de mama. Ao definir a persona, eu vou afunilar o conteúdo sobre o qual eu quero escrever. Eu vou definir a linguagem que vai ser usada nesse texto. E hoje, com pleno acesso à informação via internet, é possível usar uma linguagem um pouco mais técnica, mais mediquês, especialmente para pacientes com mais grau de instrução, como é o caso da Renata. E ao definir quem é a Renata, eu começo a entender também quais são os interesses dela, o que ela procura de informação na internet. E dessa forma eu posso criar um conteúdo que é feito sob medida para a Renata. Isso nos traz ao segundo tópico do nosso worksheet, que é a mensagem principal do meu texto. O que é que eu quero comunicar, o que é que eu quero falar para a Renata. E o ideal é tentar definir essa mensagem em uma frase simples ou, eventualmente, um pequeno parágrafo. E essa definição da mensagem tem 3 pontos importantes. Primeiro, é o seu guia sobre o que você vai escrever. Segundo, você poderá usar essa frase, esse pequeno parágrafo que você escreveu, como começo do seu texto. E terceiro, por último, você pode acabar usando essa mensagem que você acabou de definir, esse pequeno parágrafo, essa frase, como a sua meta description. O que é uma meta description? Meta description é aquela descrição que aparece no resultado de buscas do Google, aquela descrição do site que aparece logo abaixo do endereço do site. E meta description é importante porque quanto melhor o texto que está ali na sua meta description, maior é a chance da pessoa clicar no seu site. Então, num passado recente, até novembro de 2017, havia uma recomendação para que a meta description ficasse em torno de 155 caracteres, quase que um tweet aqui, né? Em novembro, parece que essa regra mudou. Por que parece? Porque o Google nunca deixa transparente as suas regras. Os gurus de SEO, né, de Search Engine Optimization, eles fazem conclusões baseadas em pesquisas, não naquilo que o Google divulga, porque o Google não divulga. E essas pesquisas mostraram um aumento do número de caracteres das meta descriptions a partir de novembro. A recomendação atual é em torno de 300 caracteres. Ou seja, a definição da minha mensagem principal pode ser uma frase ou um pequeno parágrafo com 300 caracteres que vai caber exatamente na minha meta description. Bom, você já sabe quem é o seu leitor, a sua persona, você já sabe a mensagem que você quer comunicar a esta persona e agora é importante entender como essa persona vai procurar esta informação na internet. Quais são as palavras-chave ou frases que vão ser usadas no mecanismo de busca. Palavra-chave já teve mais importância no passado. Os textos eram construídos com muita palavra-chave, a palavra-chave sendo repetida várias vezes. Isso era conhecido como keyword stuffing. Você enchia o texto de palavra-chave e isso melhorava seu ranqueamento no Google. Isso já não funciona mais. Mas é fundamental entender como o seu leitor busca informações, quais são as palavras-chave que ele usa, até porque isso pode ajudar você a escrever o seu texto. Percebam que ainda nem começamos a escrever o texto. O planejamento ele ocorre muito antes de sentar na frente do computador para de fato escrever o texto. Uma das formas mais fáceis de ter uma ideia de palavras-chave é deixar o Google fazer uma sugestão. Ao começar a fazer uma busca pelo Google, o Google já sugere palavras.
Uma dica aqui é sempre fazer essa pesquisa usando o modo anônimo de navegação. Assim, o Google não usa as suas preferências individuais de buscas que podem mudar as palavras sugeridas. Aqui vamos dar um exemplo com a palavra-chave enxaqueca. Ao buscar enxaqueca, o Google já me oferece como aliviar, enxaqueca com aura, enxaqueca sintomas. Essa ferramenta simples de sugestão do Google já nos oferece uma ideia de como o usuário do Google, nosso leitor-alvo, e quem sabe nosso futuro paciente, faz buscas. Mas o Google oferece uma ferramenta mais completa, que é o Google AdWords. O Google ele quer ganhar dinheiro, quer que você impulsione as suas publicações através de anúncio. E para isso ele oferece uma ferramenta para que você tenha uma ideia de volume de buscas de cada palavra-chave e do custo de cada palavra-chave. Quanto mais frequente a palavra, quanto maior a concorrência por ela, maior é o custo para aparecer na frente. Vamos pegar aqui o exemplo da Renata e avaliar as palavras-chave câncer de mama. A palavra-chave câncer de mama ela tem um volume em torno de 10 a 100 mil buscas mês. Isso gera um custo de R$ 6,51 por clique para aparecer nas partes superior dos resultados de busca do Google. Vocês já devem ter assistido um vídeo sobre como é feito o leilão de palavras-chave do Google. O link estava na apostila da última aula. R$ 6,51 por clique é um valor médio não muito alto, mas nem de longe ele é barato. Quem busca por câncer de mama ainda está no momento da sua jornada de consumo distante do momento da compra, do agendamento da consulta. Por isso, pagar para ranquear bem pela palavra-chave câncer de mama pode não ter o melhor retorno financeiro. Agora, se imaginarmos que a Renata acabou de abrir o resultado da biópsia que ela fez e descobriu que ela tem câncer de mama. Se ela fizer uma busca com o diagnóstico encontrado nesse resultado de biópsia, as coisas mudam. Se ela digitar carcinoma lobular invasivo, essa palavra-chave tem um volume de buscas muito menor, de 100 a 1000 buscas mês. Câncer de mama tinha de 10 a 100 mil buscas mês. E, portanto, um custo menor, R$ 4,88 por clique. E aqui nós voltamos no conceito de long tail, visto na aula passada. Quanto menor a frequência das buscas, maior a especificidade. Quem busca por carcinoma lobular tem muito mais chance de agendar uma consulta do que quem busca por câncer de mama. Como o custo do clique é menor, o volume de buscas também é menor, e a especificidade é muito maior, o retorno para ranquear no Google é melhor para carcinoma lobular do que ele é para câncer de mama. Entender como o usuário faz as suas buscas, quais palavras ele usa, ajuda não só a escrever o texto melhor, mas também nos ajuda a gerenciar melhor esses investimentos em publicidade do Google. Então já temos a persona, já temos a mensagem, o assunto que eu quero comunicar a essa pessoa, já entendo como essa pessoa faz buscas. Agora vem o título. Pode parecer bobeira, mas título é fundamental. Tem gente que prefere fazer o título por último, deixar o texto pronto e depois fazer o título. Eu prefiro fazer o título antes como forma do meu planejamento para escrever o texto. O título, parecido com o que ocorre na sua meta description, ele tem que vender seu texto, ele tem que ser convidativo. O usuário tem de ficar interessado pelo título e pela meta description a ponto de clicar naquele link e ir para o seu site. É diferente de um título de um trabalho científico ou de uma tese. Aqui o seu título é um convite ao leitor. Pensando no nosso exemplo, na Renata, se o título do meu artigo que eu escrevi para o site for câncer de mama, ele não é tão convidativo assim. Agora, um título, eu tenho carcinoma lobular invasivo, e agora? Pode ser muito mais interessante e convidativo para a Renata. Eu gosto de pensar no título antes, pois o título pode dar um sentido no texto. Qual é o teor emocional que esse texto vai ter? Por isso eu gosto de fazer o título antes. Então agora eu tenho minha persona, mensagem, as palavras-chave e o título, e eu vou começar a escrever de fato o meu texto. Mas diferente do que acontece num texto médico comum, num artigo científico ou num capítulo de livro, que tem introdução, discussão, conclusão, na internet muda um pouquinho. O usuário de internet ele é ansioso, ele busca por informações mais rápidas. Então, como a gente estava falando, num texto normal, a gente começaria pela introdução, discussão e conclusão. Mas na internet, recomenda-se começar pela conclusão. Comece pelo final. Existe uma técnica de jornalismo chamada pirâmide invertida. Na apostila de vocês têm o link para a página da Wikipedia sobre pirâmide invertida. Essa técnica ela foi criada durante a Primeira Guerra Mundial e o objetivo era transmitir as informações mais importantes primeiro, caso a transmissão fosse interrompida no meio.
E o mesmo princípio é usado no jornalismo. As informações vão sendo expostas pelo grau de importância, a mais importante primeiro. Por que usamos essa técnica quando escrevemos na internet? Porque o usuário é ansioso. Eles querem informações logo. Então a gente já começa no primeiro parágrafo do texto entregando de cara as informações mais importantes daquele texto. Eu gosto muito de usar uma versão da minha meta description, da minha mensagem que eu defini para a minha persona, para meu leitor-alvo, como o meu parágrafo inicial. Anteriormente, como existia aquela limitação de 155 caracteres na meta description, eu usava uma versão ampliada da meta description. Agora dá para usar até a própria meta description como seu parágrafo de abertura do texto. A gente chama esse parágrafo de abertura de parágrafo anzol. Ele tem que fisgar o seu leitor. Parágrafo anzol é fundamental no sucesso de longo prazo do seu site. Lembre-se que o Google, hoje em dia, ele leva muito em conta o comportamento do usuário. Se o usuário entra no seu site, fica 10, 15 segundos e sai, o Google entende que o seu site, para aquela busca específica, não foi relevante. E se isso ocorre de forma crônica, ele vai prejudicar o seu ranqueamento. O oposto, se o usuário entra no seu site, é fisgado pelo seu parágrafo anzol, permanece no site, até navega por outras páginas do seu site via links internos, o Google entende que seu site oferece um resultado relevante para aquela palavra-chave usada na busca. E isso vai melhorar o seu ranqueamento. Pode parecer bobagem, mas parágrafo anzol é fundamental no sucesso da sua estratégia de site. Uma outra característica dos usuários de internet, desses usuários ansiosos, é rastrear o texto. Rastrear o texto em busca por informações rápidas faz com que o usuário tente pular algumas partes do texto. Então ele faz uma passada rápida de olhos pelo texto em busca da informação que ele deseja. Na internet existe um padrão de rastreamento de texto conhecido como padrão em F. O usuário olha a primeira frase, olha uma outra frase no começo do texto e depois vai rastreando o início das frases. Usando uma tecnologia chamada de eye tracking, é possível identificar qual parte da tela o usuário estava olhando, e a imagem desses estudos forma esboços da letra F, como a gente vê aqui nessas figuras. Além do parágrafo anzol, então é importante construir um texto de forma escaneável, já que o usuário tem este comportamento de rastreamento de informações, é importante construir um texto que facilite esse comportamento. Colocar itens, numerar, usar títulos e subtítulos, tudo que possa facilitar a busca de informações pelo seu leitor-alvo. Seus textos eles não podem ser curtos demais, existe um número mínimo de palavras para que o Google comece a ranquear a página, mas também não pode ser longo demais. Eu gosto de pensar num número mágico de 3 a 5 minutos de tempo de leitura. Caso você deseje complementar a informação, escreva um novo texto e coloque um link do primeiro texto para o segundo e vice-versa. Então, resumidamente, escreva pensando no seu leitor, no seu público-alvo, no seu futuro paciente. Tente não usar textos já escritos para outros veículos, como jornais, revistas científicas ou algo parecido. Escreva para a internet. É um veículo específico, uma mídia específica com características únicas. Essa estratégia ela serve muito bem para o seu site, mas reconhecer persona, qual é a mensagem que você quer passar, serve também para as redes sociais. E na próxima aula a gente vai começar a falar de redes sociais. Até a próxima aula.